Boa noite, pessoal. Vamos esperando os nossos amigos chegarem e já já a gente começa o Evangelho deste dia 15 de maio. Vamos aguardando os nossos amigos que sempre estão conosco em sintonia com o Evangelho de sábado. Já já o pessoal começa a chegar. E aí nós iniciamos. Boa noite, Rejane, prima querida. Bem, por favor, vem. Olá, Rejane, tudo bem? Eu quero aproveitar para mandar uma boa noite para minha prima, meus primos lá de Bauru, a Cristina e o Kim. Um grande abraço para vocês. Saudades. Marina também, né? É. A Marina e o Márcio lá em Barreiras. Para a família. Oi, filha. A Giovana. Oi, Giovana. Fabrícia, no Instagram. A Mariana está providenciando para nós o Facebook ali. Aqui, ó. Clica aqui. Aqui em páginas. Clica aqui. Isso. Não, lá. Isso, essa não. Aí. Aqui, ó. A Tati Bassi e a Rê. Uma boa noite para vocês, vamos começar. Temos aqui a Mayla também. Mayla querida. E a Fabrícia. Isso. Tem mais alguém que não está falando, né? Tô falando assim, porque aqui tem 4, tá vendo? Aqui tem 3. Boa noite, filha. Vamos começar. Quem quiser pegar sua água para fluidificar. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, Crediano. Um abraço para você. Vamos começar, né? Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento à tua figura amorosa, a nos aconchegar em seu abraço, que nos transmite a segurança, o conforto, o bálsamo íntimo, que nos remete às certezas de vida eterna, nos lembrando que somos espíritos em experiências físicas e não corpos em experiências espirituais, nos lembrando do quanto é passageiro esse momento, do quanto estamos submetidos às leis divinas tão perfeitas, justas, rigorosamente justas, de que não somos vítimas e de que temos todos os recursos necessários para realizar o bem, transformar aquilo que está ao nosso alcance, assumindo os compromissos espirituais e cumprindo-os conforme o nosso planejamento reencarnatório. Por tudo isso, Jesus,
temos nos dedicado a buscar o estímulo necessário no Teu Evangelho luminoso à luz da doutrina espírita, para confortar-nos o íntimo, para nos sentirmos fortes o bastante para lidar com aquilo que nos gera insegurança, receio e medo. Dedicamo-nos à vigilância, ainda que pequenina, mas já iniciada, daquilo que pensamos e sentimos. E reconhecemos que a fala do Evangelho é sempre para nós e que nossas falhas devem fazer parte do aprendizado bendito, de ter como referência aquilo que não mais devemos fazer. Por isso tudo agradecemos, Jesus, pelo amor das leis divinas que nos prepara uma nova oportunidade para recomeçar sempre. Agradecemos hoje e sempre pelo Teu amor, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então Jesus coloca para nós que o maior e primeiro mandamento é amar a Deus, Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Contém toda a lei. Então, a gente já fica alerta, né? Nesse iniciozinho aí do trecho do Evangelho. Aí tem o item 2, que eu não vou ler, e a gente passa ao item 3. Esse item primeiro que eu li é de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. E o item 3 diz assim: O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago a dívida. Porém o tal servo, que era devedor dos 10.000 talentos, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E pense, né? É lógico que o talento aqui está como dinheiro, mas se a gente lembra da parábola dos talentos, a gente sabe que talento é tudo o bem que a gente recebe para multiplicar. Então, esse servo recebeu 10.000 talentos, 10.000 oportunidades de servir e multiplicar no bem, e não realizou. E tendo saído deste servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, não eram 10.000 talentos, eram 100 dinheiros. Olha a discrepância, né? E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, eram 10.000 talentos, né? Por que me vieste rogar isto? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti?
e cheio de cólera, mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. E aí ele diz assim, que Deus não nos perdoará se a gente, no íntimo do nosso coração, não fizer com o nosso irmão aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. E a gente entende sempre essa questão de Deus não perdoando como uma questão consciencial. Porque o código divino das leis divinas criadas por Deus estão em nós registradas, né? Ali através da nossa consciência. Então, quando a gente realiza, já discernindo o que é o bem e o que é o mal, e mesmo assim opta pelo mal, né? Tendo recebido o perdão do outro, a gente não perdoa o próximo, mesmo tendo recebido o perdão de um outro, a gente está ali manchando a nossa consciência. E quando a gente desperta consciencialmente, a gente se confronta diante da consciência com aquilo que a gente fez. E a gente sabe que errou. E isso traz para nós um sofrimento moral muito grande, do ponto de vista espiritual. E é isso que está dizendo aqui. Porque nós mesmos vamos nos tratar com absoluto rigor diante do que fizemos. Se já sabíamos, ou seja, já tínhamos um pouco de despertamento consciencial e ainda assim repetimos, sem nenhum esforço, sem nenhum filtro, a gente vai responder por isso, porque a nossa consciência vai acusar. Essa manchinha vai ficar ali e vai sinalizar para a gente, né? A tal da dor na consciência. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, essa é a expressão mais completa da caridade. Porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. E eu, quando eu estava fazendo, que eu faço sempre minhas reflexões no início da semana, sabe? Para o sábado seguinte. E eu separei esse trecho primeiro, né? Em que fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na verdade, eu segmentei. Peguei esse primeiro mandamento, que Jesus fala que esse é o primeiro mandamento, né? Que é o mais importante: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí eu fui fazer uma observação mais detalhada, né? Nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, o que é Deus? Qual é o entendimento que a gente tem de Deus, né? Nós amamos realmente, que aqui está falando, a gente ama Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A gente ama Deus quando a expressão da aplicação das leis divinas nos chamam às experiências reparadoras. A gente continua amando Deus? Quando as situações que nos chegam por vetor atrativo no cumprimento das leis de causa e efeito, que são leis divinas, chegam para nós através de uma determinada situação, da presença de determinados espíritos em nossa vida, nós continuamos amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e do entendimento. A gente tem esse entendimento. Então, nesse momento em que as dificuldades chegam, qual é o nosso entendimento de Deus? Quando não somos atendidos nos nossos pedidos, que fazemos em nossas orações, qual é o nosso entendimento de Deus? A gente fala assim: Deus não quis.
né? E é interessante essa forma que a gente pensa, Deus quis, Deus não quis, né? É como se fosse algo fora de nós, né? E não é. Porque somos filhos, temos esse código divino em nós. Então, é resultado da aplicação das leis divinas. E nós entendemos de todo o coração, de toda a alma? Ainda não, né, gente? A gente ainda reclama, por que comigo? Eu não merecia isso. Sem nos darmos conta do que aquela situação está trazendo e mostrando de situações íntimas, revelando de situações íntimas nossas, conteúdos íntimos que necessitam de tratamento. Assim, de modo geral, a gente leva susto. É que com o Evangelho a gente vai aprendendo, depois do susto, da reclamação, a gente vai aprendendo a observar, a reconhecer aquilo que a gente traz e que precisa do tratamento com Jesus, né? Então, para mim, dentro dessa reflexão que eu alcancei, né, que eu consegui alcançar, fica claro que as experiências que me são concedidas, juntamente com a forma que eu lido com essas situações, com esses espíritos, me mostram o tanto que eu compreendo Deus, o tanto que que a minha alma realmente ama a Deus, né? O tanto que eu entendi de Deus, e me mostra o tanto de amor que eu construí em mim. Em seguida, Jesus fala, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não fiz a caminhada dentro do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Como é que eu posso fazer a caminhada com o outro? Né? Então, se eu não caminhei dentro do primeiro mandamento, eu não tenho como avançar no segundo mandamento, que é amar o próximo como a mim mesmo. Eu penso que é nessa convivência com o próximo que fica claro o tanto que eu caminhei no primeiro mandamento. Se não houve esforços no primeiro mandamento de compreender que eu tenho falhas, que eu erro, isso é muito difícil, né? Pelo menos para mim, é muito difícil olhar para o erro do outro e não julgar. É muito difícil, olha, é desafiador para mim isso daí. Mas a gente tem que fazer esse esforço, né? Nem que seja um passinho de formiga, nem que seja se arrastando, mas a gente tem que fazer esse esforço. Se não houve esforço no primeiro mandamento, não haverá avanço no segundo. Porque se eu não compreendi a finalidade útil do que me acontece, qual é o ponto íntimo que atinge e que necessita de tratamento, se eu não compreendi que aquela situação é para mim, eu não vou compreender que o outro também tem pontos enfermos, que situações difíceis chegam para ele. Ou seja, eu não vou olhar o outro como espírito. Eu não aprendo a amar o próximo como a mim mesmo. Quando a gente vai muito em cima do outro, com muita... um julgamento muito... O Neto até falou isso, eu não lembro se foi no Evangelho da semana passada ou no outro, ou numa terça-feira, que ele falou... Não, foi no Evangelho, né? Que você falou assim, que aquele que julga com muita ênfase o outro é porque tem dificuldades, né? De perdoar a si mesmo. Exatamente. Então o Evangelho nos traz essa história contada por Jesus, né, sobre o servo que era devedor, que recebeu a nova oportunidade para reparar e não quis dar o mesmo tratamento àquele que devia a ele, né? E a gente estava no Evangelho lá ontem comentando isso, né? Muitas vezes nós somos do devedor de 10 mil talentos, aí aquele que está perto da gente deve 100 dinheiros e a gente vai em cima dele, né, com tudo, né, achando que a gente sendo que a gente acabou de ser perdoado, recebendo uma nova oportunidade reencarnatória, o perdão no sentido de, olha, pode recomeçar, pode alterar essas vibrações, né? Então, pensar não confundir essa compreensão das dificuldades nossas e do outro com subserviência, com acomodação, né? Então, a gente tem sempre que pensar, o que essa situação está me pedindo para desenvolver? Às vezes é coragem para dizer não. Às vezes é disciplina.
para que o outro passe a me respeitar. Às vezes é paciência, às vezes é postura, uma postura mais digna, para que o outro desperte a atenção para um lado meu mais generoso, mais robusto moralmente. Às vezes é gratidão, que a situação está pedindo para eu desenvolver. Eu devo gratidão àquele ser e reclamo de estar ali. Às vezes eu estou até sendo servido por ele, estou reclamando. Ele está fazendo por mim, eu não estou reconhecendo. Às vezes é humildade, às vezes é mais firmeza, às vezes é discernimento. Então, as situações nos pedem alterações, construções morais, né, de virtudes em nós. Porque o amor, né, amar a Deus, amar ao próximo, o amor não é ociosidade e inoperância, gente. O amor é lei, a lei de amor é lei de movimento, é lei de trabalho, é lei de construção, de progresso. Então, para encerrar essa minha fala de hoje, eu peguei uma lição do Fonte Viva, do Emmanuel, Psicografia do Chico, a lição 90, chama Varonilmente, e diz assim: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, sede fortes na dor para guardar-lhe a lição da luz, porque toda dor traz uma lição. Toda dificuldade nos traz lições. Eu vou só ler os trechos que eu grifei, tá? Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente, ou seja, ficar chorando, ficar se culpando indefinidamente, é roubar tempo ao serviço de retificação. É a mesma coisa, você ficar achincalhando o outro, achincalhando o outro, achincalhando, julgando, condenando o outro, condenando, perdendo tempo. E às vezes impedindo o outro de se reerguer. Né? Lembrando que não é do lar. Lembra lá que as situações pedem modificação nossa. Às vezes é amparar com uma nova postura. Certo, o mal deliberado é um crime, todavia o erro impensado é ensinamento valioso. Errou, não fica chorando sobre leite derramado. Entendeu? Vá trabalhar para comprar outro litro de leite. Se lance com o vigor, com todas as ferramentas que você pode possuir e você tem para realizar uma tarefa diferente daqui por diante. Aumentar a vigilância. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Tem uma frase que está no Ceifa de Luz, não achei o meu Ceifa de Luz, mas fui lá na internet e peguei essa frase que eu gosto demais, que diz assim: não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis divinas. Então vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade. Muito bem. Amar o próximo como a si mesmo. Nosso questionamento é o seguinte: será que nós nos amamos? Porque para a gente amar o próximo é preciso que a gente se ame primeiramente, né? Será que nós estamos fazendo uma prece? Será que nós estamos fazendo uma leitura edificante? Será que nós temos o hábito de fazer o Evangelho no lar, toda semana, reunindo a nossa família em torno dos ensinamentos de Jesus, para falar das nossas dificuldades diante do Evangelho? Momento em que os amigos espirituais vêm nos amparar, vêm nos sustentar, trazem para nós as intuições que necessitamos para a sequência do nosso dia a dia. Será que a gente tem higienizado a nossa mente, feito escolhas mais felizes? O que é que temos escolhido?
nós nos amamos? Que escolhas estamos fazendo? Será que nós estamos cuidando do nosso sentimento? Que sentimento temos deixado tomar conta do nosso coração? Que sentimento temos semeado no nosso espírito? É importante que a gente faça essa reflexão, porque a partir desse momento é que a gente vai fazendo essa construção do amar a si mesmo. Né? Porque se nós não conseguirmos ajudar a nós mesmos, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Né? Nós não teremos condições de ajudar porque nós não nos ajudamos. Né? Então, se nós não cuidarmos de nós, se nós não nos amarmos, como é que vamos amar o próximo? Como é que vamos fazer algo pelo próximo? Como é que nós vamos fazer essa caridade pelo próximo? O grande problema nosso é que a gente deturpou, a gente desviou esse amar a nós mesmos. Porque a gente ouve, frequentemente a gente ouve falar assim, eu mereço um presente, eu me presenteei. Então a gente acha que esse amar a si mesmo é comprar um produto novo para a gente. É comprar uma roupa, comprar o carro, é pintar a casa, enfim. Né? São todos esses mimos e esses agrados que a gente gosta e que são importantes também, mas nós estamos falando aqui de desviar o amar a si próprio. Então isso não é amar a si próprio. Amar a si próprio é cuidar-se, é cuidar do nosso coração, cuidar do nosso espírito, procurar sempre compreender o outro como espírito que é, com dificuldades assim como nós também temos. Fazer esse grande exercício que é amar ao próximo, né? Esse grande exercício de perdoar, de compreender as dificuldades, porque temos tantas dificuldades, o próximo também tem. Né? Então, amar-se é a gente ficar vigilante, é auto-observar-se. Será que eu me observo? Como é que está o teor dos meus pensamentos? Né? Será que eu me observo quando de repente chega uma tristeza, chega um aborrecimento, uma angústia, uma amargura que a gente não sabe de onde veio? É importante nós estarmos vigilantes conosco mesmo, atentos conosco mesmo, buscando de nós, para nós mesmos, a verdadeira origem daquele sentimento que aquela hora está tomando conta de nós. Nesse caso não são sentimentos que a gente diz, são emoções enfermas. Sentimentos são os felizes. Né? Então, quando a gente se depara com essas emoções enfermas em nós, é hora da gente fazer uma prece, da gente recorrer ao Evangelho, da gente ter uma leitura edificante, da gente ter uma conversa com um amigo que possa nos aclarar o nosso caminho naquele momento em que estamos em dificuldade. Porque se nós ficarmos buscando ajudar o outro sem cuidar de nós mesmos, nós vamos nos perder. Nós nem vamos nos ajudar e nem vamos ajudar o outro. Porque a gente só caminha com o outro até onde a gente já caminhou. É importante isso. A gente aferir a nossa caminhada como está. Não é? Mas eu não tenho nenhum recurso. Não, nós temos recurso. Só que quanto mais recursos nós obtivermos, melhores nós poderemos servir. Melhores nós poderemos ajudar. Não tem nenhum de nós que não tenha nenhum recurso que não possa ajudar alguém. Sempre podemos. Sempre podemos fazer alguma coisa. Então, a caridade é como um forno, é como o calor de um forno. Né? Se o forno está ligado, ele está quente, ele irradia. Caridade é o que emana de nós. Se a gente é alguém que tem o hábito de fazer a prece, tem o hábito dos bons pensamentos, tem o hábito dos bons sentimentos, se você está em sintonia com o seu planejamento reencarnatório, com a sua programação espiritual, você emana a luz. E aí, quando a gente está emanando essa luz, a gente atrai alguém para ser ajudado. A gente não precisa buscar. As pessoas vêm até nós, vêm buscar em nós a ajuda, o amparo, a palavra edificante. Né?
Então, a gente se torna um imã. E o nosso magnetismo é que vai atrair essas pessoas. Às vezes a gente fala assim, nossa, parece um imã. Estou na rua, parece determinado tipo de pessoa pedindo para mim uma ajuda, pedindo outra coisa, pedindo orientação. Eu estou no trabalho, as pessoas vêm perguntar para mim, vêm falar de espiritismo. O que será que acontece isso? É justamente isso. Ainda que em diferentes graus, porque somos espíritos em diferentes estágios evolutivos, ainda que estando compartilhando o mesmo momento reencarnatório, mas cada um de nós já tem esses recursos, já irradia esse calor, já irradia essa luz, já emana de nós. Então é bem isso, quando alguém nos procura, é porque nós já temos em nós esse calor e já estamos irradiando essa luz, né? Então, a verdadeira ajuda que nós podemos dar é o exemplo. O exemplo, ele arrasta multidões, né? E quando eu me encontro, eu estabeleço um relacionamento com Deus, quando eu me transformo, quando eu me modifico, quando eu estou no esforço da minha mudança, porque a gente está falando aqui, mas nós temos tantas e tantas dificuldades, temos que vencer no nosso dia a dia. Vai chegar aqui no sábado e estar aqui nesse momento com vocês, vai chegar na terça-feira e estar num outro momento com vocês também, porque nós somos testados o tempo inteiro. E a espiritualidade vem nos aferir, ver como é que é. Está falando tanto e está fazendo o quê? Né? Isso é bem o que acontece com a gente. Então é preciso que a gente tenha esse relacionamento com Deus, né? É preciso que a gente seja apegado aos seus ensinamentos e procure vivenciar os exemplos de Jesus, para que a gente possa ser esse espírito de exemplificar, de ser o exemplo que contagia, né? Então essa é a maior caridade que todos nós podemos fazer, que é a caridade do exemplo, né? A caridade do exemplo. Divaldo Franco nos diz assim, deixa eu ver aqui, que o amor é como o aroma, ele esparge, haja brisa ou não. Onde há um fulcro de amor e afabilidade, há naturalmente uma expansão à sua volta. Existe uma aura, né? Uma aura, nesse momento, é emitida uma aura desse sentimento, desse perfume, dessa luz. E é justamente isso que faz Jesus um ser superior. Porque falar como Jesus falava, porque todos falavam como ele falava, mas ninguém falava da forma que Jesus falava. Jesus não repetia palavras, ele vivenciava, ele vivia essas palavras exteriorizando o sentimento de amor. Então esse é o exemplo, né? O exemplo de Jesus. Procurando cada dia, nós podemos a cada dia estar vivenciando o sentimento que está sendo modificado, que está sendo transformado em nós e que está sendo construído em nós um novo homem, um homem novo, deixando de lado o homem velho, para que se faça presente cada vez mais o homem novo, onde a esperança, a caridade, a fraternidade, o amor estejam presentes na nossa vivência diária. Gente, deu uma travada no Facebook para algumas pessoas. A Rê está avisando aqui. A gente pede desculpas, né? Porque eu não sei o que está acontecendo com essa internet aí. Voltou, já voltou. A Marla está falando aqui. Já vi gente tem a melhor da educação em valores e moral, porém quando uma pessoa aplicou na prática a gratidão para com o próximo que não era da família, foi julgado como uma pessoa boba. Eu questionei o questionador dessa acusação e ouvi, isso não tem nada a ver com vida cristã, é diferente. Existe uma dificuldade de colocar em prática o evangelho. Por vezes vejo que há um distanciamento do que se reza ao dormir e do que se faz ao amanhecer. Claro que me coloco nesse grupo também, eu também. Eu recebi tanta ajuda de quem menos espero que
O mínimo que posso fazer é ajudar quando é possível a minha pessoa. Se colocar no lugar do outro é um exercício que não falha. É verdade, Mayla. Mas você sabe, Mayla, essa questão de ser cobrado, né, por ser cristão, ser cobrado por ser espírita, ser cobrado por falar em nome da doutrina espírita, isso aí sempre aconteceu, pelo menos comigo, inclusive dentro de casa. A minha filha mais velha, Giovana, ela, quantas vezes na adolescência, quando ela estava com 13, 14 anos, eu ia falar mais firme com ela, falava assim, ué, cadê a espírita que faz a caridade? Então, assim, ela mesma, então dentro de casa mesmo, imagine fora, né? Quantas vezes eu já ouvi, olha, você não é espírita e você está fazendo isso, você está com raiva, você está isso, você está aquilo. E, por um lado, realmente essas pessoas que chamam, né, a nossa atenção têm razão, né? Porque a gente realmente tem que dar mais. No caso aí, a pessoa que era cristã, né, e não quis, e achou que era boba a outra porque a outra foi lá e teve uma postura melhor, né? Às vezes a gente faz isso mesmo, né? A questão é não permanecer nisso, né? Então, assim, toda vez que eu recebo, e eu vira e mexe eu recebo, nossa, esses dias mesmo uma pessoa falou assim, você fala muito bonito o evangelho, mas por que você não perdoou fulano, né? Então, a gente fica assim, nossa, você tem razão, né? Por que não? Por que eu tenho? E aí, só que aí é mexer no lixo que a gente traz com a gente, né? E isso é um desafio. E é por isso que eu não posso largar do evangelho. Porque eu não estou pronta, né? E eu sou um espírito com uma série de dificuldades, você é um espírito com uma série de dificuldades, como você falou assim, aqui eu me incluo, eu também. Nós somos, mas a gente admite já que carrega isso. E isso mexe com a gente. E a gente precisa dar um passo a mais. Jamais a gente se acomodar achando que porque já sabe determinada coisa, porque já, como né, colocou a gente, já é um perfuminho ali, né? Perfumando quem chega perto da gente, quando a gente consegue isso, a gente achar que já tá bom. A verdade é que o nosso amor ainda é condicional. Ainda. Porque a gente não ama em plenitude. Nós fazemos ensaios de amor, né? Mas a gente não ama em plenitude ainda. Ai daquele que ferir alguém que a gente ama, né? Então a gente já fica, né? Tem gente que a gente fala, prefiro que seja comigo do que com meus filhos, né? Normalmente mãe prefere mesmo. Então assim, mas mesmo sendo comigo, a gente revida às vezes, né? Ou não revida, mas a gente se afasta, não quer mais perto. Então a gente tem todo um processo para se educar. O fato de falar do evangelho não nos faz prontos, né? Muito pelo contrário, aumenta a responsabilidade para querer aprontar, mas não quer dizer que a gente está pronto. E nós também costumamos dar assim a palavra próximo num sentido um tanto egoísta, porque o próximo não são só aqueles 2, 3, 4, meia dúzia que convivem conosco sob o mesmo teto ou que fazem parte do nosso grupo de espíritos encarnados. O próximo, como disse Jesus, é toda a humanidade. Então todos são nosso próximo, né? É porque como o nosso amor ainda é egoísta, é restritivo, e ainda nem aqueles que estão sob o nosso teto a gente consegue amar. Quanto mais toda a humanidade, como Jesus espera de nós, né? Então todos aqueles que estão conosco, todos são nosso próximo, né? Todos. Todos. A ideia é que a gente aprenda a amar com essa meia dúzia, para que um dia a gente chegue a amar a humanidade inteira, né? A Regiane diz assim, né? Que amor é caridade em ação. Eu acho que é de Paulo. É. Eu acho. Não tenho certeza, não. E é isso mesmo. Exatamente. Mais algum comentário, gente? Vocês não vão embora que depois da prece a gente vai dar boa noite, né? Eu não quero dar agora? Não? Não, ele não quer dar. Agora não vou comentar depois. Só depois da prece. Vamos lá, pedir para Jesus. Nos amparar, né? Jesus, o Senhor sabe dos nossos esforços, dos esforços de cada um de nós, que não pode ser medido fora de nós, apenas dentro de nós. Na sinalização da nossa consciência, nas movimentações energéticas imperceptíveis para o mundo, mas sentidas em nossa intimidade.
nas pequeninas, mas grandiosas alterações energéticas, em cada passo, através de cada pensamento novo alimentado com gratidão, com bom ânimo, com delicadeza, daquilo que vibra de nós. Em cada prece, em cada oração que realizamos por aqueles que ainda não conseguimos abraçar. Em cada rogativa que pede socorro, auxílio para compreender aquela situação tão dolorosa. O Senhor sabe, Jesus. O Senhor sabe. Que possamos olhar adiante cheios de esperança, alimentados pelos pensamentos de vitória, sabedores que somos que jamais estamos sozinhos e que basta um pensamento mais luminoso para entrarmos em sintonia com aqueles que nos sustentam esta caminhada e que nos ajudaram a elaborá-la. Possamos nos colocar em seu abraço, Jesus, tendo a certeza de que o Senhor é conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que o nosso passe possa se fazer, que a nossa água possa ser fluidificada e que possamos nos reequilibrar, abraçando a oportunidade do sono do corpo físico que se aproxima nas próximas horas, para amanhã despertarmos cheios de vigor, de esperança e bom ânimo. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite, Neto. Agora Eu vou aqui no Instagram enquanto isso. a Regiane, a gente já deu boa noite, a Tati Bassi, o Crediano, a Gabi, a Mayla, a Juliana Bruno, a Deise, João Luiz, a Carmen Campassi, a Juliana Pavanelli, a Larissa, o Henrique. O Henrique, continuamos nas lutas diárias. Nós também, viu, Henrique? muita alegria e paz no coração de todos. A Mayla agradecendo e a Juliana Pavanelli mandando o coração. Obrigada a você, Rê, por estar conosco. Então, aqui no Instagram, como já havíamos falado, né? A Ana Fabrícia, a Giovana e a Mayla. Ela mudou para cá. Mudou para lá. Quem puder fazer uma conta no Facebook, né? Porque futuramente nós teremos as palestras, estamos fazendo o nosso desenvolvimento tecnológico aqui, preparando para que a gente possa iniciar com as palestras. E como eu disse, o Instagram limita muito pelo fato de só permitir 1 hora. E às vezes na palestra a gente quer fazer pergunta, quer conversar com o palestrante, e o Facebook nos permite esse tipo de coisa. Então faça uma conta no Facebook para que futuramente a gente possa... Vocês só entram, quem não gosta de Facebook, vocês só entram no dia da palestra. Uma boa noite para vocês. Quer falar mais alguma coisa? Então, bom domingo a todos, fiquem com Deus e vamos nos amar. Juliana, Bruno, eu tô adorando que você está acompanhando a gente também. É muito bom, é muito legal isso. São os reencontros, né? Vamos fazer o exercício do auto-amor, né? Isso. Perdoem-se para poder perdoar os outros. Eu tô nessa luta aí, gente. Eu tô aí. Né, mãe Mona? Tamo junto, pessoal. É tudo assim, ó. Tá tudo ali, ó. Tudo igual. Beijo, Giovana. Saco. Beijo, Gi. Beijo, Mariana. Tchau, filho. Tchau, tchau.